Fala galera, bom dia a todos, passando aqui para trocar uma ideia, falar com vocês sobre seleção brasileira, sobre Bahia, sobre Vitória, jogos importantes de Bahia e Vitória, o Bahia amanhã, depois Bahia de novo no domingo, Vitória também no sábado. Então vamos trocar essa ideia aqui, vamos falar de seleção brasileira principalmente, que ontem foi até Assunção, em Paraguai, e terminou perdendo por 1-0. Não é o maior desespero a questão da derrota, não. O problema não é ter perdido o jogo. O problema é ter perdido a identidade. Essa que é a realidade. A seleção brasileira perdeu sua identidade, minha gente. Não dá para ver. Eu acho que pouca gente fica acordado até 11h30 da noite, meia-noite, para assistir seleção brasileira. Pode até assistir o primeiro tempo para ver como é, se tem algo diferente. Eu, por exemplo, assisti ao jogo porque eu tenho a obrigação de assistir. Faz parte do meu trabalho. Ainda que não esteja falando aqui com vocês, não esteja no programa, por exemplo, onde faço, mas eu tenho que estar trabalhando ali, porque ao assistir ao jogo, estarei trabalhando para vir para aqui, para conversar com vocês. E o que a gente viu ontem de noite do Brasil contra o Paraguai é um absurdo de futebol, gente. Aí vem com a desculpa de que, mas o Dorival Júnior não teve tempo para trabalhar. Teve. Tem treinadores que tem um dia, 2 dias e conseguem dar uma ideia para os jogadores, um modelo do que quer dentro de campo. O problema realmente é que a seleção brasileira perdeu a sua identidade. Não dá. É inadmissível. Qualquer leigo do futebol não precisa entender muito de futebol para saber que não podem jogar juntos André, Bruno Guimarães e Paquetá. Isso é o cúmulo do absurdo na seleção brasileira. Ou se muda essa questão, não é só modelo de jogo, agora eu estou falando da parte individual, porque não existe um modelo de jogo da seleção brasileira para um meio de campo que tem André, Bruno Guimarães e Paquetá. São jogadores, bons jogadores individualmente, sim, mas não podem jogar juntos. Ou você coloca o André, ou você coloca o Bruno Guimarães, ou você coloca o Paquetá, e querem inventar, e ainda tem gente que apoia essa briga de que o Paquetá é um número 10. Parece que os caras começaram a ver futebol hoje, ou que os caras não acompanharam, a nossa seleção brasileira, ou a origem do nosso futebol, da qualidade, da malandragem, da técnica, do drible, da inteligência dentro de campo com a bola. Porque para você ver esse trio jogando no meio de campo, gente, é um absurdo. Então, aí você poderia fazer diferente, mesmo sem ter grandes jogadores na seleção. Essa é uma realidade. Nós não temos aquele jogador diferenciado como tínhamos aos montes antigamente, mas dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Na minha opinião, Paquetá, no máximo, é um segundo volante. No máximo. Paquetá, gente, não é um cara de intermediária ofensiva para ter aqueles lampejos de craque. Não é. Paquetá é um jogador que vai marcar no meio de campo, apesar de ser um exímio marcador, mas marca, toma a bola do adversário e dá aquele primeiro toque, a iniciação da jogada. Ali você tem que ter o cara que vai criar. Aí você vai ter que ter o cara que vai buscar um ponta, buscar um centroavante, fazer uma tabela, um 2, uma triangulação. Você não vê nada disso na seleção brasileira porque não tem. Aí você vai para o ataque, o que é que tem lá no ataque? Vini Júnior, que não consegue jogar na seleção brasileira. Essa é uma realidade. Vinícius Júnior não consegue fazer uma boa partida na seleção brasileira. Você tem Rodrigo chotado lá, junto dos zagueiros. E do outro lado aí a escolher, A escolher. Aí é o técnico que escolhe a cada jogo, ele coloca um jogador ali naquela posição. Ontem entrou o Endrick. Endrick entrou ontem mais centralizado, com o Rodrigo um pouco mais aberto. Indiferente. Indiferente, não dá. Isso é invenção. Isso é invenção. Então, assim, ou a seleção transforma, ou a CBF toma atitude de, por exemplo, escolher jogadores só daqui no Brasil. Por aqui você ainda consegue achar alguns jogadores no meio de campo. Por exemplo, o Lucas estava no banco de reservas, entrou ali naquele sufoco para tentar ganhar um jogo. É uma melhor opção, porque não tem meias. Então você tem que ter algum meia para encostar, para fazer uma jogada na vertical junto com o centroavante.
Você tem que ter um cara assim. Você tem que partir para colocar numa ponta Estevão, na outra Luiz Henrique. Tem outra solução, pelo que a gente tem visto aí. 2 laterais que não conseguem jogar nada, minha gente. Os laterais, Danilo, pelo amor de Deus, Danilo na seleção brasileira. Então, tendo o William no banco, um cara que tem feito grandes partidas no Campeonato Brasileiro. Então, ou muda essa estratégia, ou lamentavelmente, e aí ontem, inclusive, no nosso programa Resenha das 6, eu cheguei a comentar palavras do Dorival Júnior, que prometeu, ele não acha não, ele prometeu que a seleção vai estar na final da próxima Copa do Mundo. Com que base ninguém sabe, né? Porque o que a seleção vem apresentando está mais arriscado a sair da classificação das eliminatórias do que chegar a uma final de Copa do Mundo. Essa é a minha posição. Sobre o Bahia, minha gente, o Bahia tem um jogo decisivo amanhã, né? O técnico Rogério Ceni, que essa semana completou 1 ano à frente do comando técnico do Bahia. Tomara que tenha planejado muito bem, treinado muito bem com seus jogadores, foco de como joga o Flamengo. O Flamengo é estilo seleção brasileira. Só que no Flamengo, né, o nível dos jogadores, o costume, né, a minutagem juntos, né, já dá uma melhorada. Porque o Flamengo também é um bando em campo. Aqui para nós, na parte tática, no coletivo, o Flamengo é um bando em campo. E nós vimos isso nos 2 jogos, principalmente contra o Bahia. Que o Bahia teve o domínio do jogo contra o Flamengo, porque o Bahia é um time bem treinado, ninguém vai negar. Nós podemos criticar o Rogério Ceni por uma escalação, por demorar de fazer uma modificação, pelo time não ter atacante para jogar mais vertical, mas dizer que o Bahia não é bem treinado, estaríamos mentindo. O time do Bahia toca bem a bola, o posicionamento de jogadores, né? Caiu um pouco a questão da inversão de posicionamento, tanto defensiva quanto ofensiva, mas é um time que ainda consegue inverter o posicionamento dentro de campo. Então é um time que tem a posse de bola, mesmo jogando contra o Flamengo, já provou isso no Maracanã, quando teve 70% de aproveitamento num dos tempos, né, no primeiro tempo. Mas o Flamengo não. O Flamengo é um time que vai pela qualidade individual dos seus jogadores, da força da torcida, né, e aí motiva a equipe do Flamengo. Mas o Bahia, tomara que tenha planejado muito bem, que o técnico Rogério Ceni tenha... a escalação é a mesma, minha gente, ele não vai mudar, né? Esqueça, porque você poderia pensar assim, pô, será que ele vai botar o Lúcio lá? O Lúcio não jogou, né, pela sua seleção do Uruguai. O Arias também não jogou pela Colômbia, os 2 foram e não entraram nos jogos. Então não tem desculpa de jogadores estarem cansados e tal, e hoje se apresentam no Rio de Janeiro, ao Sport Clube Bahia. Mas ele não vai colocar. Vejam só, para analisar. Ele ficou aí 10 dias trabalhando um time para enfrentar o Flamengo, claro, com o Everaldo lá na frente. Ele vai mudar no dia do jogo, ele vai pegar o Lúcio, vai botar ali, o Lúcio que não treinou esses dias todos, aí eu também acho uma certa incoerência para esse jogo, né? Para os próximos, eu acho que o Lúcio, já falei, já dei minha opinião, o Everaldo não está bem, o Lúcio deveria entrar no ataque para até dar mais opções para os jogadores do meio de campo. Então, tomara que o Rogério tenha trabalhado bem, mostrado os vídeos, consertado aquilo que está errado, que o Bahia tenha mais vontade de vencer, mais competitividade dentro de campo e que olhe para a meta do Flamengo, não fique olhando só para os lados, que seja mais decisivo naquele último terço do campo ali, porque o Bahia precisa ganhar o jogo, isso é claro. Então tem que mudar um pouco a postura, tem que dar uns passos mais à frente para que o Bahia possa conseguir o resultado, nem que seja de 1 gol de diferença contra o Flamengo lá no Maracanã. Para chegar, né? E aí o Rogério, até pelos títulos que ele não ganhou desde que chegou no Bahia, e teve aí Baiano, teve Nordeste, se o Bahia consegue passar para uma semifinal de Copa do Brasil, já tem aí um feito do Rogério Ceni, uma marca na história de ter levado o Bahia pela primeira vez à semifinal. Chegando na semifinal, enfrentaria aí Juventude e Corinthians, que jogam hoje. Juventude tem a vantagem, e aí seria teoricamente mais fácil para o Bahia para chegar à final. No Vitória joga no próximo sábado contra o Atlético de Goiás, e muita polêmica nessa semana sobre o Vitória. Polêmicas boas, como a volta do Mateuzinho, porque queira ou não, é o jogador que consegue tirar o Vitória lá de trás, né? O Vitória, por ter as suas deficiências técnicas. Quando você tem um Mateuzinho que joga sempre ali à frente, né, dos zagueiros, dos volantes, ele, quando tem essa bola, ele consegue sair dali, às vezes tomando falta, às vezes carregando, driblando o adversário.
não sabemos ainda se será o titular, mas voltou a treinar, a tendência é que jogue, né? Porque mesmo sem estar no 100% da sua forma, é importante estar jogando, né? É pela deficiência de um jogador com a qualidade dele, né? Com característica dele. Então o Vitória, meio jogando fora de casa, e é bom lembrar que o Atlético de Goiás melhorou nos seus últimos 2 jogos dentro de casa, venceu. Então é bom deixar bem claro isso, mas o Vitória não tem outra solução a não ser tentar trazer pontos, nem que seja um ponto de lá, como o presidente Fábio Mota falou, a outra polêmica, né, que diz que vai vencer 6 jogos dentro de... É só vencer 6 jogos dentro de casa, empatar 2, que o Vitória estará fora do rebaixamento, como se fosse muito fácil, né? Como se fosse muito fácil o Vitória vencer 6 partidas em 13 que faltam dentro desse campeonato. O Vitória teria que ter um percentual tipo Botafogo, que é o time que tem o maior percentual, mais de 50%, quase 60% de aproveitamento nesses últimos 3 jogos, mas é futebol e as coisas acontecem muito rapidamente dentro do futebol. Então vamos esperar a vitória no próximo sábado contra a equipe do Atlético de Goiás. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos aí, viu? Que Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado. Deixa o like se já está inscrito. Se não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Aperta o sininho aí, que aí toda vez que a gente fizer um vídeo aqui, vai chegar para vocês. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.